aula de hoje, no grupo 11, Movimento e Energia, nós vamos estudar no capítulo 29, Ser ou Não Ser, os módulos 165 e 166, Enredo e Conflitos. A teoria está nas páginas 260 e 261. Além de personagens, rubricas e divisão em atos e cenas, um roteiro de teatro deve conter o desenvolvimento de enredo e de conflitos. Esses dois elementos é que fazem uma peça existir. Para entendê-los, leia agora a segunda parte da peça Chapeuzinho Vermelho. Segundo ato. Cenário: casa da avó. Uma sala bem clarinha, com retratos da avó na parede. A avó está sentadinha na beira do palco, queixando-se da sua vida. Que reumatismo, meu Deus, até no dedinho do pé. Tomara que minha netinha venha me visitar e me traga bolinhos de fubá. É tão triste ficar velhinha assim. Ouve-se alguém batendo à porta, dirigindo-se à plateia. Vocês estão ouvindo alguma coisa, meninos? Estão? Ah, estou meio surda. Deve ser a minha netinha. Vovozinha, pode entrar, minha netinha. A porta está fechada, vovozinha. Mas a chave está debaixo do tapete, como de costume, minha netinha. Você anda esquecida, minha filha, e com uma voz esquisita. Gripe, minha vovozinha, gripe horrorosa. Oba, agora estou com a barriga cheia e vou esperar a sobremesa. Vou pegar a roupa da vovozinha e quando a Chapeuzinho Vermelho aparecer, vai pensar que sou a velha, ha, ha, ha. Mas é preciso me vestir depressa. Mas é preciso me vestir depressa. Pronto, agora estou parecido com ela, não estou, meninos? Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Vovozinha, pode entrar, minha netinha. Que voz estranha, minha avó. Reumatismo na garganta, minha neta. Oi, tia, tô vendo. Por que a senhora tem este olho tão grande? É para olhar você, minha queridinha. Por que a senhora tem essas orelhas tão grandes? É para escutá-la, minha netinha. Ih, estou meio desconfiada. Não está parecendo a vovó. Por que a senhora tem esse nariz tão grande? É para cheirá-la, minha netinha. Que esquisito! Por que a senhora tem essa boca tão grande? É para comê-la, minha netinha. Que horror, meu Deus do céu! Será que eu... Por que a senhora tem esses dentes tão grandes? Para mordê-la, minha netinha. O lobo persegue na cena até que entra o caçador. Seu bandido! Pensa que pode vencer o caçador, hein, seu malandro? Pronto, ele foi vencido. Vamos à cozinha. Vou abrir imediatamente a barriga deste malvado e tirar a vovozinha. Pronto, pronto, minha senhora. Voltam a cena Chapeuzinho Vermelho e a vovó, muito fraquinha, apoiando-se nela. Então vamos para minha casa, vovó. Lá tomaremos conta da senhora. Pode ficar descansada, senhora Quinquinhas. Sou o novo guarda da floresta e nenhum lobo mau vai entrar mais na sua casa. E nunca mais desobedecerei a mamãe, nunca mais, prometo. Agora vamos. Lá se foi o lobo mau, lobo mau, lobo mau. E os meus bolinhos de fubá? E aí desce o pano e é o fim. Você percebeu como, em relação à primeira parte da história que leu no grupo de módulos anterior, a narrativa teve um grande avanço? O que seria uma simples visita à casa da vovó transformou-se em um grande apuro. Imagine só que por pouco a Chapeuzinho não é devorada pelo lobo mau.
Para que a história de uma peça, ou seja, o seu enredo, evolua dessa maneira, é necessário que ela seja composta por conflitos. O conflito nada mais é do que o choque de interesses. No caso da peça que você acabou de ler, por exemplo, enquanto a Chapeuzinho queria apenas visitar a vovó que estava doente, o lobo mau queria devorar a garotinha. Isso é um conflito que tem por objetivo tornar a história atrativa. Para que a peça seja concluída, ou seja, tenha um fim, é necessário que os conflitos sejam solucionados. Veja que em Chapeuzinho Vermelho, o enredo finaliza quando o caçador vence o lobo mau e consegue resgatar a vovozinha da barriga dele. Nesse caso, então, como é típico dos contos infantis, a solução dos conflitos resultou em um final feliz, desfavorável ao vilão. Aí nós temos uma cena clássica da história do Chapeuzinho Vermelho. E nós vamos assistir agora a esse teatro da Chapeuzinho sendo encenado. A encenação ocorre em uma escola, então tem barulho de criança, aparecem crianças, mas assistam com bastante atenção. É uma encenação muito bonitinha da história da Chapeuzinho. Chapeuzinho, Chapeuzinho, vai à casa da vovó entregar esta cestinha. São doces, bolos e frutas. A vovó está doente. Vou correndo, mamãezinha. Vovó vai ficar contente. Mas olha aqui, minha filha. Vai pela estrada do rio. O caminho da floresta é muito longo, sombrio. E os caçadores disseram ontem às nossas vizinhas que o lobo mau anda lá devorando as criancinhas. Não se assuste, mamãezinha. Seguirei o seu conselho. Adeus. Adeus, minha filha. Vai, Chapeuzinho Vermelho. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mau passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha dormirei contente. Pela estrada fora eu vou... Chapeuzinho Vermelho! Chapeuzinho, vem cá. Uai, quem é? Não estou vendo. Quem é você? Onde está? Não se assuste, tenha calma. Não pode me ver porque sou o anjo da floresta. Escute, onde vai você? Vou levar estes docinhos à vovó que está doente. Muito bem, boa menina. Vovó vai ficar contente. Mas se vai para aquelas bandas, este caminho não presta. O rio anda muito cheio. Siga a estrada da floresta. Da floresta? Deus me livre. Mamãe disse, coitadinhas, que o lobo mau anda lá devorando as criancinhas. Sua mamãe é medrosa, mas que tolice ora é essa? Há muito que o lobo mau já se mudou da floresta. Agora não há perigo. E toda a mata tem festa. Há framboesas maduras pelos caminhos ao léu. Há pitangas mais vermelhas do que a cor do seu chapéu. As borboletas azuis são pedacinhos do céu. Mas seu anjo tem certeza que o lobo mau já não mora mais na estrada da floresta? Tenho certeza, ora. E para falar a verdade, Chapeuzinho, desconfio que o lobo mau anda agora aí na estrada do rio. Então vou pela floresta, vou correndo, credo, cruz. Adeus, seu anjo, até logo. Tão boba quanto eu supus. Que grande peça. Isso é que é lobo matreiro. Ela nem viu que eu estava aqui de trás, vingazeiro. Sigo agora pela estrada do rio, vou bem ligeiro. E mesmo que ela se apresse, chegarei muito primeiro. Lá chegando, pago a avó, que é bem velha, com certeza. E fico esperando a neta pra comer de sobremesa. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas, é minha. Quem vai a tempestade? Tem preciso para encher a minha casa. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer
junto à curva do caminho. Chegamos. Agora calma. Batamos devagarinho. Ô vovó, ô vovozinha, quem bate? Quem está aí fora? Sou eu, sua netinha. Trago uns doces pra senhora. Não pode ser, esta voz não é dela. Tá mudada. Sou eu sim, minha mocinha. Amanheci resfriada. Então entre, Chapeuzinho, chega aqui, junto à lareira. Meu Deus, eu lobo. Vai estrupar por vez de feira. Que maravilha! Que grande vela é a minha! Apesar de um pouco dura com minha pele inteirinha. Visto agora a camisola, a touca, o chale vermelho. Devo estar tal qual a velha. Vejamos que diz o espelho. Falta ainda alguma coisa. Os óculos. Estupendo, perfeito. Que coisa louca. Que artista se está vendo. Muito bem. Agora cama. Descansemos um pouquinho. Esperando a sobremesa que vem aí a caminho. Vovozinha, Quem bate sem ordem minha? sou eu, vovó Chapeuzinho. Pode entrar, minha netinha. Bom dia, vovó. Bom dia, chega aqui na minha frente. A vovozinha já está com uma voz tão diferente. Não é nada, minha filha. Acordei um pouco rouca. A noite fez muito frio e eu fui lá fora sem touca. Vovozinha, você não vai se zangar, mas para que são esses olhos tão grandes? Pra te espiar, E este nariz tão comprido, tão feio? pra te cheirar. E esta boca, vovozinha, tão grande? Queres saber? Queres mesmo? Então é pra te comer. Vovozinha, Não adianta, beleza. A vovó já está no papo. Vai agora a sobremesa. seu lobinho, tenha pena. Vou te fritar nesse tacho. Ah, fugiste. Abre esta porta. Abre, senão volta mais. Que é isso? Que estou ouvindo? Não seria uma desgraça. Não pode ser. Mas parecem latidos de cães de caça. Os caçadores andavam caçando por trás dos lobos. Será que me farejaram esses malditos cachorros? Sim, são eles, vem chegando. Ouço as trompas do alarido. Vou fugir. Agora é tarde, chegaram, estou perdido. Abra a porta! Depressa, senão eu vou puxar! Abra, senão eu vou! Não querem abrir? Pega, porcaria! Agarra o nome do seu Este já está liquidado. O tiro foi bem na testa. Não comerá mais crianças dos caminhos da floresta. Estás ouvindo isso? Alguém chorando baixinho. Quem está aí? Quem está aí dentro? Sou eu, Eu quem? Chapeuzinho. Pode sair, minha filha. Já não há nenhum perigo. Nossas fiéis carabineiras
carrabinas liquidaram o inimigo. Não chores, minha menina, não ficarás mais sozinha. Mas a questão é que o lobo devorou minha vozinha. Que horror, que barbaridade! Não chores, porém, criança, pois nem tudo está perdido quando resta uma esperança. Abriremos a barriga do lobo e a vovó querida, como foi comida há pouco, talvez ainda tenha vida. Tragam depressa os facões. Vamos abrir com cuidado, pois eu sinto alguma coisa mexendo aqui deste lado. Cortem aqui. Mais assim. Outro corte. Mais um só. Achei! Respira! Ainda vive! Chapeuzinho, que susto! Coitada da vovozinha. Tudo porque desprezaste o que disse a mamãezinha. Agora tens que voltar novamente pela estrada. A noite já vai chegando. Vou ficar preocupada. Não se incomode, senhora. Nós vamos para aqueles lados. Levaremos a menina. Não precisa ter cuidado. Então, adeus, Chapeuzinho. E não te esqueças, querida. Mamãezinha é o anjo bom que zela por tua vida. Nós somos os caçadores e nada nos amedronta. Tanto dias por dia, matamos terra sem conta. Paramos lá na floresta, por mares de serrania, caçando os pitadas, a caçadores sem dia. Nós somos os caçadores e nada nos amedronta. Tanto dias por dia, matamos terra sem conta. Posso caçar borboletas, posso brincar na floresta. Os caçadores e nada nos amedronta. Tantos dias por dia, matamos terra sem conta. Paramos toda a floresta, por mares e serrania, caçando os pitadas, a caçadores sem dia. Bom, agora que vocês assistiram a encenação de uma peça, vamos conhecer um pouquinho mais ou relembrar os elementos de um texto dramático. Olha lá. O gênero dramático ou teatral faz parte de um dos 3 gêneros literários ao lado do gênero lírico, que é a poesia, e o gênero épico, que são as narrativas. No entanto, o gênero dramático, como o próprio nome indica, são os textos literários feitos com o intuito de serem encenados ou dramatizados. Do grego, a palavra drama significa ação. A origem do texto dramático. Desde a antiguidade, o gênero dramático originário na Grécia eram textos teatrais encenados essencialmente como culto aos deuses, os quais eram representados nas festas religiosas. Entre os principais autores do gênero dramático, tragédia e comédia na Grécia Antiga, estão Sófocles, de 496 a 406 a.C., Eurípides, de 480 a 406 a.C., e Ésquilo, de 524 a 456 a.C. A encenação dos textos de gênero dramático tinha o objetivo de despertar emoções na plateia, fenômeno chamado de catarse. Aí tem como você conhecer um pouquinho mais sobre o teatro grego, a comédia grega e a tragédia grega, mas nós não vamos entrar nisso hoje. As principais características: encenação cênica, linguagem gestual e sonoplastia. Sonoplastia é o uso do som na hora da apresentação, o barulho de algo ou alguma música, coisas do tipo. Presença de diálogos ou monólogos. Diálogo é quando um personagem fala com o outro, monólogo é quando o personagem fala sozinho. E predomínio do discurso em segunda pessoa, o uso do tu e do vós. A estrutura dramática. Os autores desse tipo de texto são chamados de dramaturgos, que junto aos atores, que encenam o texto, são os emissores, e por sua vez, os receptores são o público. Assim, os textos dramáticos
além de serem constituídos de personagens, protagonistas, secundárias ou figurantes, são compostos pelo espaço cênico, o palco teatral e os cenários, e o tempo. Geralmente, os textos destinados ao teatro possuem uma estrutura interna básica, a saber, a apresentação face à exposição tanto dos personagens quanto da ação a ser desenvolvida. Isso no texto, tá? Não durante a apresentação. O conflito, momento em que surgem as peripécias da ação dramática, e o desenlace, momento de conclusão, encerramento ou desfecho da ação dramática. Além da estrutura interna, inerente ao texto dramático, tem-se a estrutura externa do gênero dramático, tal qual os atos e cenas, de forma que o primeiro corresponde à mudança dos cenários, necessários para a representação, enquanto o segundo designa as mudanças, entrada ou saída de personagens. Observe que cada cena corresponde a uma unidade de ação dramática. Exemplos de textos dramáticos. Nós temos a tragédia, que é a representação de acontecimentos trágicos, geralmente com finais funestos, ou seja, finais tristes. Os temas explorados pela tragédia são derivados das paixões humanas, do qual fazem parte personagens nobres e heróicas, sejam deuses ou semideuses. A comédia, representação de textos humorísticos, que levam ao riso da plateia. São textos de caráter crítico, jocoso e satírico. Jocoso é algo que faz as pessoas tirar sarro das coisas e das situações. Satíricos, relacionado ao humor. A principal temática dos textos de comédia envolvem ações cotidianas, do qual fazem parte personagens humanos estereotipados. O que seria estereotipados? Seriam personagens humanos que todos conhecem, tipo assim, o malandro, o bandido, o mordomo assassino, coisas do tipo. São personagens que você bate o olho e você já sabe qual é o tipo de personagem. A tragicomédia, união de elementos trágicos e cômicos na representação teatral. Tem uma mistura da tragédia com a comédia. Então, alguns momentos têm acontecimentos trágicos, em outros têm acontecimentos cômicos. A farsa, surgida por volta do século XIV, a farsa designa uma curta peça teatral de caráter crítico. Ela é formada por diálogos simples e representada por personagens caricaturais, em ações corriqueiras, cômicas ou burlescas. A farsa, ela serve para criticar algo, normalmente da sociedade. Tipo assim, se o autor, o dramaturgo, acha que é errado a questão das pessoas passarem a perna nas outras, ela vai criar um texto teatral relacionado a isso, e aí é chamado de farsa. O auto, surgido na Idade Média, os autos são textos curtos de temática cômica, os quais são geralmente formados por um único ato. Então, o auto, ele é mais curto, mas também ele tem a ver com a comédia. Alguma dúvida? Não. Então, agora nós vamos aos exercícios na página 267.